Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoal, hoje a gente está recebendo aqui no nosso podcast o grande Henrique, um cara que veio falar um pouquinho aqui da história dele, veio contar um pouquinho pra gente sobre algumas situações bacanas aí, né, Anderson? Henrique Sávio, grande amigo, grande parceiro. Henrique, muito obrigado por você ter disponibilizado o tempo, né? Por você tá aqui conosco. Obrigado mesmo. E aí, poderoso? Vamos começar a segunda temporada do Trade Talks? Vamos lá. Devagarzinho aí a gente vai começar a voltar a mandar os nossos vídeos aí pra galera, pra todo mundo poder ver e curtir a gente aí, né, pessoal? E é aquilo, né? Não esqueça, galera, por favor, já vai dar, né? Curte, compartilha, senta o dedo no sininho, começa a seguir o canal aí. Não, professor, não é assim não. É como então? Você tá errando. Você já esqueceu? Já esqueci. Deu tempo, depois daquele tempo todo você esqueceu. Já esqueci. Não, aqui, ó. Ativa o sininho. Isso, senta o dedo aí no like. E dá aquele joinha lá pra gente. E se inscreva no canal, pô. Ajuda a gente a continuar aqui a trazendo mais conteúdo pra galera. Pode e crer? Eu tenho que cuidar dos filhos. Exatamente. Agora deixa o Henrique falar, né, cara? Fala porque aí. ele não tá falando nada aí. Então, aqui eu tenho que agradecer, porque agora que eu tô sabendo, então quer dizer, o primeiro podcast depois da segunda temporada com você, cara. Você tá inaugurando a segunda temporada do Trade Talks. Poxa, que responsabilidade, né? Primeiro, muito obrigado. Eu sou fã de vocês, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho assim muito legal, cara. E tá atingindo, acho que a galera de todas as idades, cara. Tá bom, né? Tá legal. Muito, muito mesmo. Parabéns mesmo. Muito honrado estar aqui mesmo. E assim, Henrique, isso daqui, cara, é um bate-papo. Então fica tranquilo, sacou? Não é entrevista, a gente vai trocar uma ideia. A ideia do podcast é a gente falar sobre educação, sacou? Até porque Handley e eu, nós somos professores, o Fernando não tá aqui. Abraço, Fefo, ele não pôde vir, mas nós somos professores, então a ideia do Trade Talks é a gente falar sobre educação. E nada melhor do que a gente falar do Henrique, né? O Henrique, ele é natural de Minas Gerais, né? Tá no estado já há bastante tempo, ele já é um mineirochaba. Não é isso, Henrique? Mineirochaba não, posso tirar onda de capixaba. Ganhei o certificado de cidadão do Espírito Santo em 2014. É verdade. Pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Então já é capixaba. Sou capixaba. A minha certidão de nascimento é autónoma. Isso, exatamente. E aí ele está aqui no Espírito Santo já há bastante tempo e trabalha no ramo de despachante aduaneiro. Não é isso? Henrique, ele é bacharel em Direito, galera, certo? E ele é CEO da AR e da RA Importação, não é isso? E aqui, galera, o Henrique veio aqui para falar um pouco da sua profissão. Henrique, com todo respeito, cara, eu não sabia o que era despachante aduaneiro. Fala aí pra nós, cara, o que é o despachante? Que legal você falar aí a apresentação, né, cara? É porque é o seguinte, o despachante aduaneiro, todo mundo que é despachante aduaneiro, então eu entrei na área de comércio exterior, né, de importação e exportação desde 94. E o legal é que realmente, cara, ninguém conhece. Ninguém. Isso nos incomoda muito, porque, poxa vida, o despachante aduaneiro é o cara que, né, ele faz uma resenha para o fiscal, né, assim, resumidamente falando, sem entrar em termos técnicos. Então, ele é o elo, né, que vai construir um processo legal e ser exitoso, né, para liberar uma mercadoria importada, tanto na importação, na exportação. E o despachante aduaneiro é uma pessoa importantíssima na cadeia de comércio exterior, entendeu? Então, o despachante aduaneiro é aquele cara que é um profissional que realmente vai liberar a sua mercadoria, né, no âmbito da importação, da exportação, entendeu? Então, é uma atividade profissional muito, muito importante. Massa. Só pra gente poder entender, até mesmo pra gente poder entender, né? E a galera que vai estar assistindo a gente aí também. Por exemplo, a pessoa comprou algo em uma plataforma de venda online. Isso, é com você, poderoso. Não, aqui, olha só, vamos lá. O cara, vamos dar um exemplo. Um AliExpress da vida, um Shopee. O cara comprou lá. Depois deixa o like aí, Shopee, exatamente. Nós estamos explicando aqui pro pessoal. A parte didática a gente tá fazendo. A parte didática a gente tá fazendo. Exato. Então o cara foi lá e comprou aquele material. Vai vir, por exemplo, lá da China. Chegou aqui no Brasil. Beleza. Quem vai primeiro, quando chega aquele material ali, você, então, o despachante vai até esse material,
E aí, como é que começa o processo do despachante naquele momento que o material chegou? Olha que legal. O processo do despachante aduaneiro, nesses casos que a gente chama de courier, que é essas compras online, que você compra lá direto e tal. Então, essas empresas, por exemplo, que a gente chama de courier, os nomes que já são mais conhecidos, quando você vai comprar uma mercadoria lá fora... Pode falar os nomes, Tá. cara. Não tem problema. Pode. É pior pra eles, né? Não, é melhor pra eles. Né? Aí tomara que chegue até Fica vocês. à vontade. Pô. Pode falar, Por não exemplo, se furta, não. Aí, você comprou uma compra, fez uma compra online lá fora e tal, e a mercadoria chegou aqui no Brasil através de um courier. Então, por exemplo, o seu cliente, o seu fornecedor lá fora, ele vai contratar uma empresa que geralmente, usualmente falando, a FedEx, até mesmo os Correios, a DHL. Então, até aí não entrou o despachante aduaneiro. Não entrou o despachante aduaneiro. Aí mandou a mercadoria. Deu problema, cara, não vai cair no colo do despachante aduaneiro. Exatamente. É pra apagar fogo, né? Por que eu te perguntei isso? É isso mesmo. Por que eu te perguntei isso? Porque normalmente, quando você faz uma compra, lá você vai acompanhando no aplicativo, tem uma situação que chega um momento que vai escrito lá no aplicativo, despachante aduaneiro, ou alguma coisa aduaneiro, né? Sim. Então, por isso que na hora que a gente estava conversando aqui, eu falei, ué, então tem um momento ali que ele também participa desse processo, né? Sim. O que eu acho legal é que essas plataformas colocam esse profissional, por quê? Quando a mercadoria chega e dá um problema lá, bem didaticamente falando, dentro da nossa área, sem usar termos técnicos, para atingir mesmo os alunos, as pessoas que estão querendo se profissionalizar. Essa é a ideia. Então, isso vai ajudá-los também. Então, esse íconezinho que você viu lá do despachante, ele funciona o seguinte: a mercadoria chegou, parou lá, né? Aí vai para um outro lugar que já não é o courier. Alguma fiscalização parou aquilo ali. Os da Anvisa, né, que é do Ministério da Saúde, que é algum produto que realmente o órgão anuente é responsabilidade da Anvisa, ou do Ministério da Agricultura. Algum órgão competente, né? Ou então foi para a Receita Federal. Coisas que eles viram lá em termos de quantidade, enfim. Vai para um desses lugares. Então saiu um pouco da esfera do courier. E geralmente esse courier, o DHL, o Federal Express, o Correios, ele sugere para esse cliente procurar um profissional de despachante aduaneiro. Muitos, às vezes, até subcontratam esses profissionais para resolver isso. Então, esse profissional está gabaritado e competente para chegar até o fiscal e resolver aquelas demandas burocráticas, documentação, etc. Ver realmente o que o fiscal está solicitando. Eu acho que o legal, dependendo do volume de compra, né, a pessoa sempre está contratando, não, né? Entrando em contato, primeiro, fazendo uma pesquisa que não importa fácil. O que importa fácil? Importa fácil ele é até dos Correios, né? Então, o Exporta Fácil. Mas é como se fosse um site e tal, um aplicativo? A própria Receita Federal, ela instrui, né, o contribuinte a ele não errar, né? Ele não errar. Então, tem lá, se você entrar na plataforma do Google e tal, importa fácil. Vai aparecer lá várias pessoas falando vídeos em cima e tal, mas tem também os procedimentos do Importa Fácil. E também tem o Exporta Fácil. Então, partindo desse princípio que você fez essa análise, aí sim eu acho que você tem que empolgar de fazer compras online. Então, a dica o despachante aduaneiro, ele realmente está preparado para te ajudar a resolver um problema. Agora, geralmente, a gente não recebe ligações de pessoas que estão querendo se antecipar ao problema. Né? Tem que ser o contrário, né? Na verdade, melhor prevenir do que remediar, né? Eu tenho alguns colegas meus aí que ficam fazendo algumas dicas, né, online e tal, mas eu falo assim, poxa, não vai chegar na pessoa que realmente está ali querendo, porque às vezes você compra, não é? Eu estava dizendo no caso do professor, mas talvez você quer comprar, por exemplo, um relógio. Por exemplo, você vai trazer um relógio de R$8.000, pode ser que ele chegue até a sua casa, pode ser que ele pare. Sim. Né? Sem dúvida. Isso não tem um exato que não vai parar, né? Então, eu acho que a pessoa é o seguinte, quando tem uma fronteira, né, internacional, ele tem que pesquisar mais, a gente fazer
onde cresceu o olho e comprar um monte de coisa e tal, entendeu? E o critério é o seguinte, vamos supor que uma mercadoria pare lá, tirando as questões de anuência, né, que a anuência que a gente fala é o seguinte, é um órgão específico, às vezes o cara traz um produto que ele não é liberado para a Anvisa ainda, talvez ele traz um produto que o Ministério da Agricultura não, né, tem algumas restrições, o IE, né, o IBAMA, o Inmetro, né, a própria Polícia Federal, o Exército, então tem várias situações assim que você tem que realmente analisar muito antes de entrar nesse coisa. Mas é uma fonte de renda boa, né? Então, se você quer ganhar dinheiro com aquilo, não quer só comprar para o seu uso, então você tem que estudar mais. E o profissional despachante aduaneiro, ele vai poder te dar um resumo bem disso. Mas vale deixar claro, e aí você me corrija se eu estiver errado, Henrique, no pouquinho que eu pesquisei, que isso aí não serve só para importação, eles também trabalham na exportação. E se a gente pensar no estado do Espírito Santo, o potencial que nós temos, por exemplo, no café, né, nas pedras, né, porque é muito forte o Espírito Santo em pedra, né? Perfeito, né? Isso, mamão, enfim, tem N coisas aqui no estado do Espírito Santo. Então, o despachante aduaneiro, o Handler, ele também atua levando para fora. Sim. Certo? Sim. Não é isso? O despachante aduaneiro, vamos imaginar, exemplificando o que o professor falou, vamos imaginar que você tem uma fazenda, essa fazenda sua planta lá gengibre, café, correto? E aí você fala assim, poxa, eu vou procurar a cooperativa da minha atividade e vou perguntar para ela como é que faz para eu exportar, no caso. Beleza, aí a cooperativa vai falar, tem um camarada aqui que compra essas mercadorias todas. Não quero assim. Eu quero eu mesmo mandar meu produto lá fora. Aí realmente seria muito bom contratar um profissional, né? E esse profissional que vai saber todas as situações rigorosas para que você não perca a sua mercadoria, né? Porque muita gente empolga na exportação, manda a carga lá, aí o camarada, tá tudo estragado, tá tudo, o treino tá prestando. Não foi isso que combinamos, né? Não foi isso que nós combinamos. Beleza, você vai mandar de volta? O prejuízo é maior, então... Já era. Deus sabe o que acontece lá. Então, o profissional, o despachante aduaneiro, vai te dar um resumo daquilo que você vai fazer, né? Então, tem muita gente que acha as coisas muito burocráticas. Por quê? Não, prefiro vender para alguém, exportar a mercadoria e eu não me envolver com nada. Então, o Espírito Santo é isso. Eu vou citar para você um exemplo clássico assim, do café. São situações que eu andei aí com algumas outras pessoas, empresários, que me levaram para essa região para a gente falar sobre isso. Né? Então, tem uma determinada região aqui que o café é vendido para Minas Gerais, né? E aí... Quem ganha o nome de maior exportador é o Rio de Janeiro, porque para que as pessoas acham muito complicado fazer essa operação. Então foi um dos momentos que a gente participou que eu achava que não deveria ser. Porque o Espírito Santo, poxa, tem o mamão, tem o abacaxi, tem o granito, tem a pimenta do Reno, tem o café. Poxa, eu descobri recentemente, você também... Recentemente não, há uns anos atrás, até que você me levou para conhecer um pouco a banana, né? A banana, eu não sabia que o maior produtor de banana orgânica do Brasil está em Cariacica. Quer dizer, quantos capixabas né? Aí a gente foi ver lá uma produção de banana desidratada, né? Não, banana passa, né? Banana passa. A banana em passa. Eu falei, Jesus amado, até minha mulher estava comprando de Goiás. Numa loja de produtos naturais, né? Produtos naturais. Eu falei, gente do céu, o trem tá pegando aqui. Então, tipo assim, eu acho o gengibre, né? Puxar pra minha área ali em Santa Leopoldina. O gengibre. O Espírito Santo Leopoldina é o maior produtor de gengibre do Brasil, velho. Os caras produzem muito. E ovo? Eu vi recentemente no Fantástico. Olha que legal, né? O Fantástico falou do empresário do Espírito Santo. Se eu não me engano, foi Fantástico. Desculpa aí a emissora que fez essa reportagem. Eu achei legal que o próximo passo desse empresário, é um dos maiores produtores de ovo do país, ele disse o seguinte, que o próximo passo dele era exportar os ovos dele. Ele estava já criando essa situação. Agora, dentro da minha área mesmo,
tem gente que não sabe dessa potencialidade. Entendeu? Então, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é legal, porque, cara, se nós temos uma área que é portuária, que tem voos internacionais, temos ferrovias, sabe? Estamos assim, no miolo do centro de distribuição a nível nacional, né? Né? A gente está aqui no meio do caminho, né? Nós somos passagem. Eu brinco que aqui o Espírito Santo o Brasil passa por aqui, né? E os nossos alunos aí, né? Os nossos alunos que eu estou dizendo, no caso das escolas, né, que nós temos aqui no Espírito Santo, eu falo também os meus filhos, né, ninguém sabe da potencialidade, então isso tinha que levar para as escolas também, né, essa profissão tão maravilhosa que é o comércio exterior. Sem dúvida. E aqui tem que estar preparado para isso. Aqui tá na boca. Tá na então boca. fala para nós aí, Henrique, como é que é o dia a dia? Eu sei que não tem rotina, é como professor, mas dá uma síntese, assim, uma ideia de como que é o dia a dia do despachante. Hoje mudou muito, né? Com a situação que a gente chama de harmonização, né? Que dentro da nossa área fala-se facilitação, que foi muito fomentado, né? Foi muito antecipado pela questão do Covid, que é as questões digitais. Então, quase não tem muito presencial hoje, como a gente fazia em 2018, 2017, sabe? Então, de 2019, essas presenciais, elas foram diminuindo. Como tudo, né? A pandemia veio acelerar muita coisa, né? Isso aí. Então, hoje, por exemplo, a nossa rotina é o quê? Muito estudo, muita antecipação de informação dos processos, né? Hoje a gente tem um setor de base lá na empresa, que é o seguinte, a gente pega door to door, que a gente fala, né? Porta a porta, né? Então, o cliente vai comprar uma mercadoria, o cliente já trabalha com a gente, aí a gente já entra na situação de dar todo o suporte dele, desde que a mercadoria está praticamente sendo disponibilizada para o fornecedor. Então, é uma forma de quê? Como harmonizou e criou-se essa situação, né, digital, quando você registra, irmão, já era. Já era. Né? Então, você tem que estudar muito essas questões e apresentar dentro daquele ambiente digital um processo forte, um processo com as informações transparentes, claras, documentos idôneos, né? Assim, então, você tem... que o ambiente digital é o seguinte, ele é uma nuvem, né? Ele é como é que a gente fala? Eu tô querendo fugir um pouco daqueles termos técnicos. Fala, velho, fala, mas a gente chama de parametrização. Então, como é que funciona? A AR, ela pega a documentação dela, que eu falei door to door, ela tem que vir completa. Eu já aviso que vai dar um canal vermelho, que é o canal que o fiscal ele vai fazer ou um remoto, junto com o armazém lá, ou vai lá pessoalmente, fazer um relatório de verificação física para outro fiscal analista verificar. Então, tipo assim, a AR ela já pega a situação pior que seja antes da carga sair. Então, quando o processo chega aqui, toda a documentação pertinente às dúvidas fiscais, que a gente faz um checklist, né, dentro daquilo que possa acontecer, nós já estamos preparados. Então, hoje, a gente trabalha muito antecipado. Então, tipo assim... Muito antecipadamente. Tipo assim, com essa situação, meio que diminuiu a parte braçal. Braçal. Né? Não é intelectual, dizer braçal, não. Porque não, tô falando braçal. De ir até o local. De ir até o local e tal. Deslocamento. Isso, sim. Perfeito. Agilizou o processo, né? Agilizou o processo para o cliente. Sim. O cliente agilizou, mas para nós, operadores do comércio exterior, naquele quesito que envolve várias situações, por exemplo, retenção de mercadoria, multa, sabe? Aumento de estadia tanto do contêiner quanto da carga no porto, de armazenagem, etc e tal. Então, isso tudo é analisar. É como se a gente trabalhasse mais. Sim. A verdade é essa. Então, até o cliente, os nossos clientes, graças a Deus, eles já sabem disso. Então, a gente tem um procedimento de tirar a mercadoria dentro do primeiro período. Né? Dentro do free time, que a gente chama de free time, é o tempo livre do container. Porque hoje, o frete de $2.000, um frete de um determinado container, foi para $16.000. Vixe Maria! Tudo que a questão global do Covid, tudo que aconteceu. Sim, né? então as variáveis existem. Então, o nosso...
eu não vou falar se não vou aceitar muito o braçal, porque parece que a gente está trabalhando muito mais do que antes. Mas eu falei no sentido do braçal justamente era deslocamento. É você ter que ir ao encontro, enfim. Sim. Agora você online você consegue meio... Isso. Né? Antes disso, galera, o Henrique, ele tem o Instagram, a AR tem o Instagram dela. Fala aí, Henrique, seu Instagram. O meu é arroba, né? Henrique Sávio, acho que já vai puxar lá, e a AR Comex. Então, gente, segue lá, arroba AR Comex. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar o direct, o Henrique vai. Entendeu? E seu pai, seu tio, seu avô quer importar, exportar, tá aí a AR aí, galera. Obrigado. Opa! Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Henrique. Para que um aluno nosso, por exemplo, fale assim, pô, tô assistindo esse podcast, gostei dessas ideias aí. Qual é o caminho que ele tem que percorrer de formação, né? Leitura, entendimento, para que ele consiga de fato se tornar um profissional na sua área? Na esteira da pergunta dele, tem que fazer faculdade para ser despachante? Hoje é o seguinte, existem uns ritos, né, dentro a serem seguidos para que nós possamos ser despachante aduaneiro. Então, a Receita Federal, ela exige para que um profissional, dentro da minha área, que não é carteira azul, que é a minha carteira, que é despachante aduaneiro... Não, peraí. Carteira azul, o que é? É a carteira do despachante aduaneiro. Tá. Né? Então, a gente já tem um registro direitinho. Só que o outro colega que ficou lá no meio do caminho antes das mudanças, que é o ajudante de despachante aduaneiro, inclusive a gente também tem que enaltecer essa classe, é uma classe que realmente... ela é praticamente um despachante aduaneiro, né? Só que sem a validação. Não sendo a carteira azul, que são os procedimentos que a gente tem que a Receita Federal já contempla a questão do despachante aduaneiro. É o cara que realmente tem o seu CPF vinculado a um documento de importação, tem os ritos também de responsabilidade, né, junto de solidariedade, etc., em tudo aquilo que ele está registrando. Já o ajudante despachante aduaneiro não tem essa situação. Então, para que esse profissional ele venha a ser um despachante aduaneiro, a Receita Federal criou, há um tempo atrás, a questão de fazer uma prova. Isso aí está sendo muito debatido, porque não está tendo prova mais. Então, muita gente está judicializando esse pedido para entrar com... E já pegar, né? E já pegar a carteira azul e tal. Vamos lá. Não existe um curso para uma pessoa ser um despachante aduaneiro. Geralmente, o que as pessoas fazem? Elas entram num curso de comércio exterior, um tecnólogo em comércio exterior, ou uma administração com ênfase em comércio exterior, e, obviamente, procura escritórios, que a gente chama hoje, a AR Logística, dentro do mercado de comércio exterior, ela é uma comissária de desembaraço aduaneiro, né? E dentro dentro dessa comissária, a comissária do desembaraço aduaneiro, por incrível que pareça, tem no ordenamento, tá? Aduaneiro, né? Então, ela não é desconhecida dentro do rito. É um despachante que ele tem uma empresa para dar um suporte maior à sua equipe, ao seu cliente, e realmente ter uma equipe por trás dele, uma estrutura por trás dele, para dar uma segurança. Mas nada impede do Henrique Sávio ser um despachante aduaneiro também que não tem essa comissária. Não há necessidade de ter a empresa, isso você quer dizer? Não, eu trabalho de forma autônoma. As minhas responsabilidades dentro da Receita Federal, elas são autônomas, né? Ou seja, eu registro uma DI, aquela DI, a minha responsabilização vai ser autônoma dentro daquela situação que o meu cliente, por exemplo, provocou ali. Se ele provocou coisa boa, não tem sanção. Se ele provocou uma coisa ruim, tem sanção, e essa sanção vai atingir todos os envolvidos. O CPF do despachante, o CNPJ do cliente e os sócios daquela empresa. Né? Então você tem uma responsabilidade solidária na parada. Totalmente. Então, não é porque, como eu falei, eu tive a oportunidade de pegar a documentação antes. Se eu não a peguei, a Receita entende o seguinte, que eu, como despachante aduaneiro, poderia ter alertado o cliente. Aí, então, isso passa a ser conivente. Entendi. Eu não discordo dessa situação. Tá certo. Não discordo por causa da minha forma de trabalhar. Entendeu? Não, tá certo, mas tá certo. Aí, voltando. É uma situação, por exemplo, dos alunos hoje que estiverem ouvindo aí, os seus alunos e tal, os que fazem curso na Tríade, é o seguinte: tem como ele aprender a profissão. Seguindo esses caminhos. Eu não quero fazer uma faculdade de administração com ênfase em comércio exterior. Eu estou em dúvida, faz um tecnólogo de comércio exterior.
Se eu não me engano, tem cursos aí, eu estou meio desatualizado quanto a isso, mas talvez 2 anos. Então, uma criança... Sim, tecnólogo, via de regra, são 2 anos, normalmente né? Não é? 2 anos, de 2 a, dependendo, tem que ver 3 se é anos. 2 Mas a via de 3 regra são 2 anos mesmo. Né? É. Geralmente, esse cara vai trabalhar com despachante aduaneiro, que é aquela comissária que eu te falei, para dar todas as seguranças trabalhistas, jurídicas, até mesmo de estágio para essa pessoa. Então, essas empresas, que a maioria são donas 100%, despachante, eles vão ser muito bem recebidos nela. Eu acredito que aqui no Espírito Santo, se fomentar isso depois desse momento aqui, os próprios capixabas, até mesmo em Brasil inteiro, os outros que estão assistindo, vão querer saber mais sobre essa atividade profissional. E vai ser muito bem-vindo, com certeza. E nessa vasta experiência que você tem no mercado, ainda tem mercado aqui para despachante aduaneiro? Tem. Antes, eu fico falando assim, talvez algumas pessoas vão falar que não. O despachante aduaneiro é um prestador de serviço. Isso. Tá? Uhum. Como qualquer outro prestador de serviço que está em constantemente melhoria. Adequação, adaptação. Né? E os ritos aduaneiros, eles estão mudando muito. Né? Tá muito dinâmico as mudanças. Então, você vai ter que o quê? Estudar. Aqueles, por exemplo, os despachantes que... Eu tenho 49 anos. Tem colega meu que tem 60. Entendeu? E você tem 49 de idade, né? De idade. De idade. Eu tenho 30 de profissão. Eu tenho 30 de profissão, né? Uhum. Eu tenho 30, pode-se dizer assim, de profissão. Lá na cadeia de 28, 29 anos, arredondando, né? 30 anos. Então, tem colega meu que não vai estudar com 60, 55 anos de idade. Eu tô falando assim, a maioria que convive comigo no dia a dia. Então, por isso que eu falo com você que essa garotada tem ainda. Porque os velhos estão ficando velhos, cara. A verdade é essa. Assim, tá os velhão, tá os novos, agora a meia idade não tá ali, né? Entendeu? Então, tem. Vamos falar abertamente, tem. Não vai mudar. Essa profissão, ela tem que existir. Ela ajuda o fisco, entendeu? Ela faz uma peneira para o fisco. O fisco, quando a gente fala, fisco federal, fisco estadual, o fisco enfim. E sem falar também nos outros intervenientes, que a gente chama, que são os outros órgãos anuentes, desculpa, entendeu? Que também são... Então, o despachante aduaneiro, ele, na verdade, ele é um contador... Ele vai, joga nas 11, né? Um contador, ele é um advogado tributarista, entendeu? Ele tem um conhecimento pleno de tudo que funciona na importação e exportação, ou seja, vou falar abertamente, eu me sinto às vezes um fiscal da Receita Federal também, entendeu? Me sinto um analista do Ministério da Agricultura, um fiscal agropecuário, me sinto um analista, um fiscal da Você tem que ter o olhão raio-x total, né? Porque se eu apresento um processo para esses caras sem eu... Não tem o que fazer, né? Então, automaticamente, tá legal. Entendeu? Eu segui tudo que... Então, esse profissional, ele é importante. E ele não pode morrer comigo, nem com esses colegas que eu citei aqui. Essa molecada tem que vir para dentro, cara. É isso que a molecada tem que vir para dentro. Ô, Handley, cara, como que pode? Eu vou falar aqui, vou desabafar, enfim. Como pode? A gente vive no Espírito Santo, né? Somos capixabas. Passamos, você então que deu aula no Salê aqui em frente, né? Passa ali direto. Você vê né? pela janelinha. Você vê pela janelinha, e quando você ainda mais. E o Handley, que é de Cariacica, então, né? Ele passa, não tem jeito, né? Enfim, eu também. E a gente não tem noção. Porque eu vou falar a verdade, eu tava conversando com o Henrique antes, e eu. Até antes de eu conhecê-lo, lógico, tal, mas antes tal, a gente, na minha cabeça. Você trabalhar no porto, ou você era na estiva, ou você trabalhava sendo prático, né? Manobra e tal. E olha só que loucura. Tem uma pá de coisa que envolve o processo. Nós somos um estado que somos um dos maiores, quiçá, né? Um dos top 5 de portos do Brasil. E vou te falar outra coisa, Handley. Não tem só o porto ali não, velho. O Espírito Santo tem um monte de porto, cara. Você sabia disso? Não. Na verdade, sim, o de Aracruz, velho. O Porto Céu. Mas tem mais outros.
Tem, né, Henrique? Tem bastante. E vai ter um novo agora da Imetame, que é um projeto solo desse empresário aí, que a gente tem que muito orar para a família dele, e porque ele vai fazer, está fazendo pelo Espírito Santo, né? A Imetame e o cara está praticamente fazendo um porto de águas profundas aqui no Espírito Santo, praticamente sozinho. Então você vê, ainda tem mais um aí. Não, eu calculo você uns 14. 14? Eu só conhecia daqui de Vitória. Muita gente vai falar assim. Eu conhecia. Não, eu conheço 3. Muita gente vai falar assim, pô, o Henrique tá ficando maluco, de onde ele tirou tanto porto? Aí eu falo pro Brasil inteiro que não tá nos assistindo agora, pesquisa no Google e vê quantos portos o Espírito Santo tem. Entendeu? Rapaz. Poderoso? Quanto desafio. Corte, fica um corte. Não, tô falando assim, o corte do Instagram. Poderoso, o Henrique, e eu vi, ele assinou uma matéria, velho, numa revista internacional, falando do nosso estado, né, Henrique? Sim. Fala um pouquinho pra nós aí. Então, essa matéria foi legal que tem um amigo, né, Caco Epe, eu tenho que falar o nome dele, Sim, porque tudo claro. que nasce de Como é que é o uma nome dele? oportunidade, Caco Apeu. Caco Apeu, grande abraço, cara. Queremos você aqui, hein? Isso aí. E vale a pena, porque o Caco, ele é o seguinte, a gente conversava muito, até por oportunidades assim, de amigos em comuns, parentes e tal. E aí o Caco falou, pô, cara, você tem uma pegada legal no comércio exterior, aí contou a história lá da revista Brasil Export também, que foi, tem que enaltecer, o empresário lá, o Caco chegou até ele, já trabalharam anos juntos. E ele tem essa revista, cara, e essa revista ela circula em as maiores feiras internacionais ligado ao agronegócio do mundo, cara, que é a Cial e a Fruta Traction, entendeu? Uma na Espanha e outra na França. Então aí o cara fala assim, poxa, Caco, aí ele falou, pô, eu acho legal, eu acho que você tem que tentar trazer essa revista para cá. Eu falo, cara, aqui é muito difícil as coisas, então... Eu acho assim, como é que a gente vai fazer? Fala, faz um artigo. Aí eu, nas minhas viagens longas, fiz um artigo, acho, cara, de 2 ou 3 páginas, cara, frente e verso. Não, então você fez um TCC, né? Não, beleza, cara. Aí eu fiz e tal. Aí mandei pra ele falou assim, caraca, que legal, nem eu sabia. Aí botei lá, falei um pouco do cacau também, que tem, sabia? Cacau também, que é legal. É forte. Aí falei, enfim... Aí ele fez umas figurações e mandou pra mim. Aí falou, Henrique, eu não vou tirar nada não, cara. Falou, não vou tirar nada não. Foi na íntegra? Não, ele falou, vou mandar pro pessoal da revista lá e eles verem. Eles fazem a correção. Isso aí, vão fazer a correção e tal. E só que eu quis pontuar algumas coisas que eu achei, assim, que não queria ser injusto, por exemplo, com alguns lugares, por exemplo, como Santa Leopoldina... né? Eu não quis ser injusto, cara. Então eu fiz um bem bolado assim, porque o pessoal vê muita Grande Vitória, né? Comércio exterior não se resume em Serra, Cariacica, né? Vitória e Vila Velha. É o estado inteiro, cara, é portuário, né? O estado inteiro é do comércio internacional. Depois que eu descobri que tem 14 portos, né, irmão? Isso aí. Aí o Caco, não sabia não. Aí o Caco mandou. Quando o Caco mandou, ele falou, cara, você não vai acreditar. Sua matéria vai na revista Bilim, cara, frente e verso e tal, e na página que fala em português e na página de inglês, cara. E foi isso que aconteceu. Aí o cara veio aqui, a gente conversou, falei, cara, vou tentar. Aí ele falou assim, poxa, e agora? Como é que, poxa, obrigado, o que você quer com isso? Eu falei, eu quero exemplares, né? Aí você quer exemplar? Aí eu falei, pô, ele quer, pra que você quer esse exemplar? Cara, eu quero mandar essa reportagem pra todo mundo, cara. Para fins, para Assembleia, para o governo. Aí eu fui enlouqueci, né, cara? Falei assim, mas talvez eu não possa te mandar muito. Aí o cara mandou 80. Porra! Que seria muito para ele. Cara, eu falei, poxa, não acredito, fiquei feliz pra caramba, guardei uma. Se tiver uma outra oportunidade que eu trago pra você ver. É possível acessar esse material? Cara, a Brasil Export, ela faz várias edições, né? Então, tá lá dentro da nuvem dela, acredito, né? Mas, por exemplo,
Eu posso bater uma foto dessa edição, vocês pesquisarem, até mesmo para colocar para os seus alunos também conhecer. Então essa ela foi para uma revista, né? Essa revista reportagem física. do Espírito Santo, sim. Revista. Ela Uma é revista física. física. E na época tinha ainda galera que sentava no consultório e lia revista. Hoje é só no Se marketing. você coisa conseguisse, online, né? seria até legal. Se você tivesse ela em um link possível, depois a gente tenta botar na descrição do vídeo. Caco, esperamos você aqui, cara. Não. O que o Poderoso falou, Henrique, é que a gente bota na descrição do A gente vídeo. bota na descrição do vídeo, pra galera poder eu acessar. vou mandar. É legal, porque a gente... Eu achava legal imortalizar, né, cara? Não, cara, e aí... essa Se informação. você tiver até o documento ainda digitalizado, digitado, você pode mandar, a gente coloca aí, deixa o pessoal poder baixar. Eu acho até que o Caco, na época, ele fez aí mandou um PDF pra mim, alguma coisa, eu vou ver lá e tal. Olha nos seus Em vez de e-mails. bater foto da Isso, revista, manda pra gente, um manda pra gente PDF. Cara, e o importante que eu falar com você, é muito estranho, parece ser até uma coisa montada, mas assim, emocionante, cara, quando eu fiz, sabe? Foi emocionante. E deixar bem claro, galera, olha só, o Henrique tá aqui, ele veio, disponibilizou o horário dele, né, pra falar um pouquinho pra gente. Então você que tá gostando do vídeo, por favor, senta o dedo no like aí, não é isso? Dá o joinha. Do sininho, até Dá o joinha, dá o joinha, ativa o sininho, se inscreva aí, né? Tria de Talks. Tem que lembrar, porque muitas vezes... Nossa, esse Poderoso é olha brabo. só, o YouTube, cara, ele tá cancelando algumas inscrições. Sabia? Ele tá cancelando. Então você confere lá, vê se você tá inscrito no nosso canal. Por favor. E também, por favor, lá, ó, @tria de curso _, @Henrique Sávio e @AR Comex. Beleza, galera? Show. Segue lá. Nós vamos continuar o papo aqui, mas se vocês tiverem dúvida, pode mandar o direct pro Henrique lá, que ele responde com o maior prazer, né, Henrique? Agora, Sim, poxa. Ô, Henrique, eu fiquei um pouco curioso, cara. O que você colocou no artigo ali e tal? O que você pontuou? Você comentou sobre o cacau, né? E o que mais você pontuou ali que você pode compartilhar com a gente? Vamos dar uns spoilers aqui. Sim, boa. Eu coloquei primeiro, na reportagem, eu coloquei o Brasil passa por aqui. Né? Que, na verdade, esse Brasil passa por aqui, ficava no portal de Viana. Não vejo mais, você nem se tiraram. Eu achava aquela... O jargão, você tá falando? O jargão? Não, era um portal e tinha lá o Brasil passa por aqui. E aquilo ali eu ia para as montanhas, curtir com a minha família e via aquela Brasil passa por aqui. Então, eu falei assim, poxa, eu vou construir algo em cima disso. Se o Brasil passa por aqui, eu estou na atividade de comércio internacional. Né? Então, aqui é um lugar onde chega produto e vai ser escoado o Brasil inteiro. Né? Enfim. Então, eu comecei a falar dos portos que tem aqui, resumidamente, de algumas cidades, né? Pontuei ali, e coloquei o que o Espírito Santo tem na visão. A revista não era para um brasileiro. Isso não era para o brasileiro. Puxa aqui, cara, pode puxar, bota aqui, ó, fica tranquilo. A revista não era para um brasileiro. Que agora? Não, tá legal. A revista não era para um brasileiro, a revista era lá para feira. Então, como é que eu iria fazer um artigo para atingir o cara que tem lá? Mostrar o quê? Nossa estrutura. Mostrar que Nossa tem lastro, né? Mostrar que a gente potencialidade. pode, né? Para que aquele gringo que fosse lá, por exemplo, hoje, não sei se vocês sabem o seguinte, o cara vai comprar um café ou um gengibre, ele vai comprar, cara, ele vai comprar o que está sendo plantado também. Compra futura, né? Porque senão ele vai comprar uma vez. Né? Então, ele vai vir aqui. Vai conhecer o solo, vai conhecer o terreno. Aí eu imagino, você já viajou para algum lugar e só trouxe o que você ia comprar lá ou você trouxe mais coisa? Não, mais coisa. Você vai à padaria comprar um pão, você compra Aí bala. você sai de lá. Um monte de coisa. Então a minha sacada foi essa. Se o cara viesse aqui, ele ia ver um ambiente europeu. Exemplo clássico, você vai ali em cima em Pedra Azul para comer um morango.
sensacional. O Não, e a morango mesmo cervejaria? não traz. Você traz doce, você traz um monte de morango que você come lá, né? Não, você tem, e assim, tem as rotas de cerveja, a rota do vinho, Santa Tudo, Teresa, tem um monte de tudo. coisa. Tudo. E hoje, sem falar na qualidade de vida. Então você pega um empresário lá, cara, todo entubado, infartado, não sei o quê. A terceira geração dele tá cuidando, vem num lugar desse, ele não sai mais daqui não, antes. É lógico. Então eu quis mostrar nesse artigo que algum abençoado lesse lá e quisesse fazer esse intercâmbio. Resumindo, ele fez uma parada massa. Ele puxou sardinha pra gente. Exatamente. Isso que é o mostrou. E aí gosto de puxar mesmo, cara, gosto, adoro. O Espírito Santo, ele me deu uma família, né? Hoje é o João, a Ana, a minha esposa, são nascidos aqui, né, cara? Seu Antônio. Uma família, o meu sogro, né? Os meus irmãos, a maioria tá aqui, só uma irmã que tá em São Paulo, né? 2 irmãs, né? Cássia e Cátia e tal. Então, o Espírito Santo, para mim, ele abraçou a minha... Eu não tem como não falar do Espírito Santo. Me deu uma vida profissional, né? Me deu uma família. Então, cara, uma bomba relógio, para falar bem. É um artigo bacana de um estado na visão de um mineiro, né? Que agora não é mais, é Que não é capixaba. mais é Por favor, capixaba, respeito, que pai. agora é capixaba, mas é a visão do Espírito Santo por uma pessoa que trabalha em Sim. prol de um processo bem interessante no nosso estado de importação, exportação, né? E para brincar muito, é o seguinte, para me guardar no coração, Minas, lógico, tem amigos lá e tal. Eu sou cruzeirense. Tudo bem, cara. Tudo bem. Vai ter. Te vai, Ô, rapaz, a galera do Rio Branco não vai Grande assistir a abraço gente, pra não. todo Ai, mundo. pô. Não, Vitória, todo mundo que tá aqui, pô. Preto e branco é terrível. Não, eu tô participativo, não tem jeito, fazer o quê? Não tem o que fazer. Agora, deixa eu te fazer mais uma pergunta, Henrique. Porque assim, a gente aqui trabalha com alunos que estão finalizando o ensino médio, né? Terceiro ano ali, podem prestar esse ano já. Vão prestar esse ano a prova do Enem e tal, a possível aprovação, que podem estar hoje já pensando num caminho como o que você propôs, mas nós também temos alunos que ainda não vão fazer o Enem, né? Ainda estão numa outra pegada, estão fazendo ensino médio. Este novo ensino médio que nós temos agora, a partir que começou esse ano, né? E assim, muitas vezes eu queria que você desse uma dica, assim, por exemplo, para esses meninos que estão vindo. Por exemplo, a gente escuta muito falar, olha, é importante que você aprenda outras línguas, né? Perfeito, Então, assim, perfeito. como que como é que a gente pode levar para esses nossos alunos, assim, esse tipo de fala, olha, você pode, por exemplo, aprender outra língua, porque isso vai te ajudar muito caso você queira trilhar o mesmo caminho que eu. Alguma dica, alguma coisa que você possa falar para esses meninos também? Excelente. Posso contar só um parênteses, contar uma história? Certa vez, você tá rindo, né? Toca Eu já meu vi telefone. bomba, achei que não. Toca meu telefone, poderoso. Henrique. Pô, Rapaz, tô com uma comitiva da Inglaterra, dos Estados Unidos, não sei, enfim. pô, E, tenso, cara, tenso. velho, não tem ninguém pra falar inglês. Vem falar com o inglês pra mim. Aí eu falei, que, rapaz? Ele, não, você tem que me ajudar, porque eu preciso fechar os negócios e tal, eu tô com o cliente e tal. Né, as duas pontas, eles vieram comprar produto, eu acho que era granito, na época da Stone Fair, eu acho que era justamente isso, eu não me lembro bem. Fio diamantado. Fio diamantado. Eu tive que... Ainda bem que ele conseguiu resolver, porque imagina eu falando inglês, eu ia estragar o negócio dele. A pergunta e o comentário do Anderson, assim, ele foi muito pertinente. Quem tá falando aqui para essa galera é um cara de 4.9. Ou seja, eu vou falar para eles não errarem como eu. A língua é importantíssima. Hoje, eu acho que deve ter incentivo até para quem não tem condições de pagar para fazer. Então, faça. Sem E dúvida. leve Não a adianta. sério, né? E leve a sério. Não adianta você ter carro, ter casa, ter moto, ter família, tá supostamente bem sucedido naquilo que você faz, porque você gosta do que você faz. Você tem que ligar de madrugada pro amigo seu. Cara, os caras vão chegar aqui dia tal, se vira, velho. Como que é? Entendeu? Não, velho, tem que me ajudar. Então,
A questão do idioma é importantíssima. Eu acho que é uma boa hoje, para você ter uma ideia, eu estou fazendo curso com 49 anos, cara. Porque surgiu novas oportunidades. A oportunidade do comércio exterior, professor, ela vai chegar toda hora. Porque não Então, para, né? Não para. Então, eu tô ficando velho, como a gente falou lá atrás. O outro tá ficando velho. Se a molecada não vir já com as nossas dores todas resolvidas aqui, né, da ausência de idioma, é raro você ver um despachante a nível Brasil que fala 2 idiomas, né? Existe, colegas, mas a velharada é raro, entendeu? Por no exemplo, Brasil inteiro. Hoje o idioma clássico é o inglês, né? Não tem o que discutir. Existe um segundo idioma, o idioma aí que o menino pode já também começar a arranhar ali, para ele poder também se dar bem, assim? Sim. Qual que seria esse segundo idioma? Eu acredito que seria 2, né? O mandarim e o espanhol. Além do inglês. Além né? do inglês. O inglês é o primeiro ponto. O inglês já tem que estar fazendo. Na verdade, é melhor aprender primeiro o inglês para depois o português. Eu acredito que sim. Vocês, professores, na verdade, vamos botar, né? É o português, que é a língua... Não, porque é a mãe. É a mãe, né? né? O inglês como segunda opção. Cara, vai ser um poliglota, né? E até, vamos botar, é a terceira opção, né? Ou o mandarim, ou o espanhol. Não, não é ou não, Quem tiver condições, eu emendo. Vamos supor hoje, se eu ouvisse o Henrique falar com essa oportunidade maravilhosa, vocês estão, né? Vocês estão, assim, dando para nós, né? Nós jovens, nós que estamos aí mal resolvidos naquilo que nós vamos fazer, eu arriscaria o mandarim primeiro. É mesmo? Que massa. O espanhol. O mandarim primeiro. O espanhol é interessante por conta do Mercosul e tal, né? É bom saber. Sim. Mas o mandarim, cara, a China compra muito, né, velho? Geralmente você não vai nos Estados Unidos para comprar, não sei suplemento, né? Suplemento de academia, essas coisas, mas assim, né? Você vai mais para a China. Você quer gerar compra de coisas, não adianta, é a verdade. Você pode falar qualquer plataforma aqui, qualquer situação, você vai ver que as bases dos CDs, que são centros de distribuição internacionais, funcionam na China. Então, tipo assim, né? Eu geraria mais negócio dentro da minha profissão se eu tivesse o mandarim. Nossa, olha, galera, corte, hein? Corte, essa é corte. Exatamente. Caraca, presta atenção, isso é uma dica essencial. O inglês é uma obrigação. Show. O mandarim é para você... Henrique, a gente... assim, iria prosperar mais. A gente chegando na reta final e... Vamos... Não tá acabando, mas a gente tá indo pra reta final. Fala um pouco da R, um pouco da RA, fala um pouco do Henrique, né? A gente já falou, pô, maneiro, não há necessidade de... Não tem um curso específico de despachante, então se você fizer uma faculdade de administração, um tecnólogo, ou até um direito, enfim, e entrar junto com as empresas que já estão nessa, você consegue, e a partir daí você consegue a chancela de um despachante, certo? Sim. Mas então, conta para nós aí agora, como é que é? O que é a R, o que é a RA? É um bom exemplo. A R, na verdade, é uma empresa que eu tive que montar uma estrutura maior, né, para que eu pudesse atender clientes como a RA. Uhum. Entendeu? Então, lembrando que isso é CEO das duas, né? Sim. Na verdade, só que são CNPJs distintos. Eu gosto de ser parceiro dos meus clientes. Entendeu? Eu gosto de ser parceiro dos meus clientes. E a RA é um potencial cliente nosso. Uhum. Então, a R Logística, ela foi necessária para que fosse construído um cenário para que o nosso colaborador, o nosso cliente, a gente tivesse uma sinergia muito legal. E essa sinergia não é só de tratamento, aquela questão que é obrigação em toda a prestação de serviço, que é a qualidade, segurança, transparência e tal, não. É que tornasse transparente para o fisco também. Entendeu? Então, eu construí esse cenário para quê? Para que os nossos clientes, eles trocassem figurinhas entre eles. Então, eu pegava a necessidade de um, né, e apresentava para o outro. E você teve a oportunidade de saber que eu fiz, né, hoje,
temos grandes empresários aqui no Espírito Santo que são sócios hoje por apresentação do que vos fala. Então, eu preferi trabalhar assim porque hoje quem me indica são os meus clientes. Então, eu tive que ter uma estrutura dessa para mostrar para ele o quanto nós somos a extensão da empresa dele. Então, tanto é que eu coloquei, por exemplo, geralmente você coloca um nome assim diferente, né? Que eu coloquei Araújo, que é minha sócia, e Rezende, que sou eu. Então, nós colocamos o nosso nome para que nós possamos apresentar para a pessoa que nós estamos ali não para brincar. Nós colocamos o nosso nome, entendeu? Então, poderia ter colocado vários nomes, não desmerecendo, mas ali de entrada que a pessoa ia ter tudo aquilo e a nossa disponibilidade e seríamos com certeza extensão dele. Então, o nascimento dessa empresa foi mesmo para fortalecer a minha atividade profissional. Né? Muita gente vira para mim, professores, e fala assim, porque você não tira o AB, né? Você parou no meio do caminho. Você tirou isso só para você ter um canudo? Não. Eu precisava de ter uma noção de querer estudar, ler as coisas. A minha área a gente lê muito. Então, exatas para mim foi muito, muito complicado. Então, eu fui para humanas, né? Eu fui para humanas. Aí o Handley infarta. Então, é isso que eu falei. Eu olhei para ele, ele ficou durinho. Ficou. Opa, peraí. Então, eu fui para humanas porque ali eu comecei a entender o que era um inciso, o que era um parágrafo, o que era um artigo, né? Então, como se lê muito, e a questão tributária do negócio é muita conta, entendeu? Então, eu parei ali. Então, eu falei assim, poxa, eu vou dar um upgrade na minha atividade profissional. Então, você tem muita gente brinca comigo, eu odeio que me chama de despachante aduaneiro. Eu sou despachante aduaneiro federal. Ué, quem me deu o outorga não foi a Receita Federal? Eu tenho um registro. E gosto de falar isso. Não está longe da AR. O meu registro é 808. E a nossa sala? Olha que legal. 808 do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que a gente chama de 7ª região fiscal. Cara, se você pesquisar, deve estar no 16.000. Eu sou 808. O meu registro é de 1998. Isso daí. O meu registro. Isso daí entrega a idade, né? Não, o registro. Ele já falou a idade dele. Não, mas o registro de despachante aduaneiro, carteira azul, 98. Você está falando 16 mil no Brasil ou só na região? Não, na região fiscal. Deve ter muitos despachantes. É no eixo de Vitória e Rio de Janeiro. Mas é muito pouco, né? Só nos precisando 14 hipóteses, imagina a gente vai Não, sim, mas se você for analisar, eu não vou. Tem colegas meus hoje que tem um registro em São Paulo, por exemplo, de número 10, que tem uma idade longa, mas quando ele entrou na área, talvez foi depois. Mas eu estou dizendo assim, eu sou um despachante aduaneiro federal. Né? Eu posso atuar tanto na 7ª região fiscal como no Brasil inteiro, é federal. Tanto é que a gente libera em Guarulhos, libera em Viracopos, no Sul, em parcerias com outros colegas, que a gente adora fazer parceria com outros. Tem uma coisa legal do despachante aduaneiro, que ele troca informação, troca serviço e troca... Poxa, isso é legal. Então, hoje, para que eu me colocasse numa situação para segurança da minha prestação de serviço, eu teria que ter uma AR, uma empresa como a AR, para que pudéssemos ter mais clientes como a RA e demais que vêm trabalhando com a gente. Entendeu? Então, por exemplo, dentro da RA tem vários clientes que foram clientes captados por nós, da AR. Entendeu? Entendi. Foram levados para eles por questões, por exemplo, de vender a gente fala vender, cara, é uma palavra às vezes até que as pessoas acham ruim. Mas a gente vender no Espírito Santo é vender o quê? Tudo que nós temos. Sim. De bom, de estrutura para a gente desenvolver a nossa atividade. Já tive a oportunidade de ir embora daqui. Entendeu? Mas, poxa, o Espírito Santo me deu uma família, me deu filho, me deu tudo, por exemplo, eu teria... Aí seria ruim. Me deu até uma certidão de nascimento, então eu preferi ficar.
E graças a Deus por isso, que eu vi muitos colegas indo e voltando. Entendeu? Pô, gente, Então, olha é só. isso aí. Sensacional. Sabe, a gente costuma fechar os nossos episódios. Cara, a verdade, antes disso, a conversa aqui a gente ia render a noite Nossa, toda, eu né? aqui tô Tá em casa. em casa. Mas eu obrigado. sei que você tem suas demandas e o mundo de hoje, né, galera? Ainda mais ele do comércio exterior, que não para. Por enquanto nós estamos dormindo aqui, a China tá funcionando por causa do fuso horário, então não Inclusive, para. trabalho de madrugada, às vezes, conversando com a galera aqui, fuso horário. A gente conversa com o Vietnã, com a Itália, com a Alemanha. Então, só o entendeu? fuso horário bagunçado, né? Bagunçado. Então, a gente costuma fechar aqui o trio de talks com uma fala. Tipo assim, nada muito extenso, mas o que você pode falar para os nossos alunos, que como o Handley falou, quer seguir a sua área, quer seguir os seus caminhos, tá? Então, se você puder falar aí, antes, quando você pensa aí, galera, olha só, de novo, como é que é? Dá o Curte, joinha. dá o joinha. Se inscreve no canal. Isso, mas E marca o sininho. Marca o sininho. E lá no Instagram, @triadecursos, _ Henrique Sávio e @ARComex. Beleza? Educação. Inclusão. Entendeu? E que as pessoas passam a conhecer a sua região, o local que você mora. Porque ali está a resposta das suas necessidades, das suas dores. O que vocês estão fazendo aqui na Tria de Cursos é muito legal. Trazendo profissionais de áreas para falar da potencialidade de suas áreas. E eu sinto honrado de estar participando da abertura da segunda temporada. Exatamente. Então, esses jovens que vocês estão colocando no mercado aí, através do conhecimento, para que eles conheçam a potencialidade que está próxima deles. O Espírito Santo é um lugar que você não precisa de sair da região sul para ganhar dinheiro na Grande Vitória, não. Você pode ficar lá ganhando dinheiro na região sul, tanto do norte também. É só você entender o que você tem ali naquela região e você abraçar e trabalhar. E procurar a R, galera. Por favor. Obrigado Da pela inglês e de oportunidade. preferência, após o inglês, o mandarim. Então, galera. Muito obrigado. Henrique, muito obrigado, irmão. Você sabe o quanto que eu gosto de você. Grande beijo. Tamara, as crianças. Obrigado. Aí eu tô falando isso, poderoso, porque posso deixar bem claro, Henrique, além de amigo, ele é irmão. Henrique e a Tamara, a esposa dele, foram meus padrinhos de casamento. Então, muito obrigado por você ter disponibilizado um tempinho lá na sua agenda. Um beijo pra galera da R, da RA. Nunca falei tanto da minha atividade. E, cara, dizer que as portas estão escancaradas. Obrigado. O dia que você quiser voltar, dia, a hora e o momento você define. Galera, confidenciando, poderoso, quando eu mandei uma mensagem pra ele, a gente tá montando a agenda, eu mandei uma mensagem pra ele. Tipo assim, era pra março, porque eu sei que a corrida eu mandei semana passada. Aí ele falou, pô, mas tá longe demais. Aí eu falei, mas só que... Aí ele, não, eu quero a semana que vem. Eu falei, então tá fechado. Fechou. Tá bom? A gente vai ajudar muita gente, assim. Sem dúvida. Tá? Anderson dispensa apresentações. Mas não deixe de vocês continuarem fazendo isso não, cara. Vocês não têm noção quantas pessoas que vocês vão ajudar. Essa é a E eu nossa- acho que a gente tem que passar conhecimento. Tem que abrir oportunidade. No início aqui, quando você estava fazendo aquele cafezinho maravilhoso, eu te falei. Como é que pode uma pessoa, tá, sair do ensino médio, com seus quantos anos aí, mais ou menos? Que eu sempre me empolgo. 17, 18, né? Beleza? E alguém chegar, ele bater na porta com um currículozinho, já peguei vários com terninho, gravado. E aí o cara fala assim, tá lá, não tem experiência nenhuma. Nunca vai ter. Nunca vai ter se pessoas como você continuarem fazendo isso. E nós estamos aqui pra isso. Entendeu? As oportunidades não são para quem tem experiência. As oportunidades também têm que ser para quem não tem experiência. E isso que vocês estão fazendo, a hora que vocês quiserem que eu venha, que eu volte, espero que tenha muita pergunta, Sim. porque se não tiver tanta pergunta, talvez, né, você Não, mas outra pessoa. Mas às vezes também a Mas pergunta é muita pergunta. a pergunta vai direto pro seu direct também. E eu vou participar vocês. Por favor. Mas assim, continuo fazendo esse trabalho. Tá muito Show. legal. Eu tô me sentindo aqui, cara, muito feliz em todos os aspectos, sabe? Porque
tá na hora da gente começar a ajudar mais as pessoas que estão sem direção. E a nossa Sem ideia é direção. justamente essa, educação, Sim. sacou? Educação. Muito A obrigado, ideia da Henrique. trilha é essa. Deus Irmão, nos abençoe. amém. Amém. Henrique, mais uma vez, obrigado por você ter participado aí com a gente, ter compartilhado um pouco do seu conhecimento. E a gente espera que a galera mande pergunta mesmo para você, tire as dúvidas e quem quiser, Continua assistindo a gente. com certeza. Poderoso. É nóis. Obrigado, irmão. Fefo. Show. Fefo não veio, Não beijo. veio hoje, mas tamo junto, Quero irmão. conhecer o Fefo. Pode chamar de Fefo Por também? favor, Fefo. Pode. Valeu. Galera, Valeu. beijão, fiquem com Deus e ó, logo vai estar lá no outro episódio no canal aí. Não deixa de curtir. Show. É Beleza? isso aí, pessoal. Grande Valeu, um beijo. abraço. Tchau, Com Deus. tchau. Tchau, tchau. Aí tá subindo os caracteres.